Eu sou Simone Seghese, do Seghese Previdência. É uma empresa do Grupo Seghese. E nós estamos agora, eu tô aqui com o Danilo, nós vamos falar sobre aposentadoria especial. Outro tema super importante, super complexo dentro do universo previdenciário. Danilo, vamos começar explicando o que é a aposentadoria especial? Assim, de uma forma geral, quem tem direito? Então, todo mundo que trabalha com algum agente de insalubridade, periculosidade, e, bom, tinha a penosidade também, mas ela está um pouco desacreditada no nosso judiciário aí. Você trabalhou 1 ano em condições de insalubridade e periculosidade, você não tem direito a 1 ano como na conta do tempo de contribuição. Esse ano vai valer por 1,4 se for homem e 1,2 se for mulher, dependendo do grau daquela insalubridade. Para você se aposentar, a aposentadoria especial mesmo, com 25 anos de atividade especial você se aposenta, se for uma insalubridade muito, muito grave. Mas tem que ser 25 anos daquela atividade especial. Isso é muito difícil, né? Hoje em dia a gente vê muito pouco. A outra coisa é a conversão do tempo especial em tempo comum. Essa é a que a gente mais faz. Que olha, trabalhei 10 anos aqui em atividade especial. Tinha um ruído, tinha hidrocarboneto, graxa, álcool, risco alguma biológico, coisa cancerígena. Exato, risco biológico para quem trabalha na saúde, né? Médicos, qualquer ambiente hospitalar, na verdade, né? Até a pessoa da secretaria, sim, que trabalha dentro do hospital, tem direito à periculosidade, porque está sujeita a todo tipo de infecção ali que pode acontecer. Nesses casos, a gente converte até 2019, né? A emenda constitucional 2019 acabou com isso. Então, trabalhei 10 anos nessas condições, eles vão valer por 14 se você for homem, 12 se você for mulher. Sim. Na hora de você se aposentar. Então, você multiplica aquele tempo porque tinha uma insalubridade, tinha uma periculosidade. Olha, eu trabalhei e perdi anos de vida porque eu trabalhei desse jeito, certo? A minha saúde estava em risco, então eu tenho que ser compensado de alguma forma. A história da aposentadoria especial é tão importante, ela é uma proteção mesmo para o trabalhador, porque o trabalhador ele está exposto. Esse trabalhador que desempenha essa atividade de risco, ele está exposto a uma doença, ele está exposto a um envelhecimento mais rápido, o organismo dele está sofrendo para desempenhar aquela atividade. Então ele é compensado, sendo tirado do mercado um pouquinho antes, né? Por isso que a pessoa que aposentar totalmente na aposentadoria especial, ela não pode voltar a trabalhar em atividade especial. Porque se nós, como Estado, estamos presenteando aquela pessoa com afastamento daquela atividade antes da hora, é porque ela não pode ficar mais exposta àquilo, porque ela vai ficar doente se ela continuar. É para evitar, né? Então, exatamente. Muitas sentenças a gente já viu pedindo que a pessoa comprove que está doente. A pessoa não precisa estar doente, ela não é para estar doente. Porque nós estamos tentando tirar ela do mercado de trabalho, daquela função, porque ela pode trabalhar em outras, mas na função especial, para não ficar doente, né? Exatamente. E muitas vezes a pessoa recebe a insalubridade, né? Isso acontece bastante no escritório também. A pessoa recebe insalubridade na folha de pagamento. Mas, quando chega no INSS, aquilo não está reconhecido. Então, a remuneração que você dá para o funcionário, porque ele está trabalhando em uma atividade especial, é uma coisa. Agora, você retirar ele daquela função antes, porque ele não pode ficar muito mais tempo ali. Quer dizer, a gente está falando de ruído, por exemplo. Ruído é o mais clássico. A pessoa vai ficando, a gente faz aposentadoria de clientes que estão surdos. Sim. Já perdi 90%, esse aqui eu tenho 78%. Trabalhava num lugar que o ruído era muito alto. Mesmo com proteção, sim, o ruído garante direito à aposentadoria especial, à conversão do tempo especial, pelo fator, a multiplicação. Então isso é muito, muito bacana, né? Do ponto de vista, mas muito difícil também de conseguir. Temos que humanizado, né? É uma preocupação humanizada com o trabalhador. E a gente tem que aprender como cidadão, exigir os nossos direitos. Então, o que você falou é super importante, essa diferença entre o direito trabalhista e o direito previdenciário.
Não quer dizer que você recebendo insalubridade, você vai ter o multiplicador do tempo especial. Não quer dizer. Mas é um indício. Se você recebe insalubridade, tem alguma coisa na tua função que é de risco. E pode sim ser convertida em um benefício previdenciário também, uma antecipação de valores. E às vezes nem quer dizer que você vai aposentar antes. Às vezes você já chegou lá na idade. O que acontece toda hora no nosso escritório, a pessoa já trabalhou 30 anos, 35 anos. E aí a gente multiplica o tempo, dá 47, Exatamente. 40 e... Veja quanto tempo essa pessoa trabalhou A mais. que não Podia precisa... ter se aposentado antes. Lógico que agora ela vai se aposentar, a gente multiplica esse tempo todo, vai aumentar o valor do benefício, né? Só que, bom, a maioria das pessoas, eu imagino, preferia ter se aposentado alguns anos antes e garantindo a saúde, corrido né? menos risco, né, em relação à saúde. Tanto dessas questões degenerativas, né, que são a insalubridade, quer dizer, você está exposto a coisas todos os dias, habitualmente, que estão piorando a sua saúde. Sim. Quanto a periculosidade, que é, olha, a pessoa não está exposta a nada que está piorando a saúde dela, mas tem um risco ali, tem uma chance, né? Basta que uma vez aconteça. É o caso, por exemplo, da eletricidade, né? Se tem alta voltagem. O mecânico que trabalha com... Mecânico não, porque aí vai ter as graxas e hidrocarbonetos. Mas o eletricista trabalha com eletricidade. Não tem nada acontecendo ali que está piorando a saúde dele. Mas tem um risco, e só precisa acontecer uma vez. Sim. Né? Um choque de alta voltagem, a mesma coisa com médicos, enfermeiros, profissionais de saúde. Né? Você não tem uma coisa necessariamente que está degenerando a sua saúde no dia a dia do trabalho. Mas você tem um risco associado. Teve agora, acho que o caso da moça que foi espetada por uma agulha contaminada. Sim. Né? A enfermeira, né? Isso. A faxineira, acho. A faxineira do hospital. Ó, que interessante. Ela foi mexer, acho que no lixo, né? Para tirar e se espetou com a... Exatamente. Só precisa acontecer uma vez, às vezes, né? E aí não é uma coisa que degenera a sua saúde todos os dias. Algumas profissões é importante a gente lembrar que teve aquele marco temporal da lei de 1995, que antes de 95, algumas profissões já tinham o carimbo, a pecha de serem... Atividade especial, potencialmente causadora de qualquer um desses fatores de ampliação de direitos. Então, por exemplo, o dentista até 1995, ele só precisa mostrar que ele é dentista. Uhum. A partir de 95, tem que começar a demonstrar através de laudos que a atividade é especial, né? E assim todas as profissões. Então, nós lá no escritório, a gente acaba meio... abrindo, como nós vamos ter que procurar muita prova, a gente acaba dividindo. O que era antes de 95, a gente põe só a CTPS com a documentação que o nosso cliente traz. E depois de 95 é que a gente começa a correr atrás de todos os laudos e demonstrativos, né? Importante que as pessoas saibam que laudo que é esse, né? Como é que isso funciona? Quando a pessoa tem o contrato rescindido com a empresa, eles têm que te entregar um PPP, que é Perfil Psicográfico Previdenciário. Que é, olha só, durante o trabalho do José aqui na nossa empresa, ele trabalhou nessas funções esse ano, e esteve exposto a esses riscos. Então, quando ele era gerente administrativo, que riscos? Nenhum. Tem lá a medição do ruído, vai ser baixo, porque é escritório. Mas depois ele foi para a fábrica aqui, foi gerenciar a produção. Aí então, lá ele muda... Aí vai ter lá, agora tem ruído, agora tem graxa, tem hidrocarboneto, tem vapores respiráveis que são cancerígenos. Então, nesse PPP vai ter toda essa informação sobre insalubridade e periculosidade a que esse trabalhador esteve exposto. Esse laudo a empresa faz baseado no LTCAT, que esse é um laudo que é da empresa, daquela unidade. Então, você tem um engenheiro do trabalho que vai até lá e faz um laudo enorme sobre, olha... Nesse setor da empresa, aqui os trabalhadores estão expostos a XYZ agentes. Tem ruído, não tem? Tem insalubridade, não tem.
E quais são as funções, os cargos que existem nessa empresa? Tem o torneiro mecânico 1, tem o torneiro mecânico 2, tem o eletricista 1. Então, quando o funcionário é demitido, você era o quê? Eletricista 1 alocado nessa planta. Bom, essa olha planta lá no tinha LTCAT, tais... que é um documento, um laudo gigantesco. Então, tinha tais agentes de periculosidade, emite o PPP para o funcionário. O funcionário tem esse documento mostrando, olha, eu estive exposto a esses agentes durante esse período de tempo. As empresas entregam? Não entregam. O melhor dos mundos seria esse. Não Você acontece. é demitido e carrega teu PPP. Isso não acontece, então a pessoa chega pra gente falando, nossa, tinha graxa, tinha ruído? Imagina, sou surdo de 3 orelhas. Mas e o PPP? Não sei nem o que é isso. Ninguém falou, quer dizer, o RH não entrega pra empresa. Então, eles são obrigados a te entregar ou quando você é demitido, tem um contrato rescindido por qualquer motivo, ou quando você requer, a qualquer momento. Sim, você pode pedir o teu PPP, né? Você pode pedir mesmo durante a atividade, você pode pedir depois, liga lá, faz 10 anos que eu não trabalho nessa empresa, liga lá, eles têm que te mandar no RH da empresa e do Estado também, né? Isso acontece no Estado. Sim. Mais difícil ainda o reconhecimento nos regimes próprios de previdência, mas eles são obrigados a te dar esse documento. O LTCAT é um mundo ideal, né? Porque o LTCAT, toda empresa deveria fazer um mapeamento ali dos espaços. Então, tem salas, por exemplo, que não tem ventilação, tem lugares onde tem um superaquecimento, o outro tem vapor. Aí, depois desse LTCAT feito, que é esse estudo de toda a planta da empresa, você vai colocar as peças lá dentro. Quer dizer, nessa sala 1, quem trabalha? A Maria, José, o Pedro, o Paulo. Tá, eles 4, daqui 10 anos foram promovidos para sala 3, que aqui tem vapor, aqui tem... Então, o PPP tem que contar essa história. Exatamente. Ele começou do ano tal a tal, ele estava numa sala que não tinha nada, tava tudo belezinha. Só que ele foi promovido para a sala 2, que aqui tinha... Então, do ano 98 até 2000 e tanto, ele estava nessa sala aqui. Essa história a empresa tem que ter. Por quê? Porque ela sabe como era a planta e onde você estava trabalhando naquele momento. Esse é o mundo ideal lá de Nárnia, né? O que acontece lá no nosso escritório e em todos os outros escritórios previdenciaristas é que a empresa não te fornece isso, mas ela não te fornece até porque ela não tem. Não tem. Nunca ela fez. não fez o LTCAT. Teria que fazer todo ano, né, inclusive. E aí a pessoa sabe que trabalhou, tá surda, mas não tem documento nenhum. Então a gente tem que fazer perícia no lugar, tem que, né, gerar aquele documento. A gente vai... Recentemente nós fomos no presídio. No presídio, né? Para fazer uma perícia muito inusitada. Então o sistema de justiça tem aberto possibilidades para você fazer uma prova que você não tem. Né? Uhum. Muitas vezes a empresa faliu, não existe mais, né? Trabalhei em 1990 Exatamente. nessa empresa. E não te entregou nada. Não tinha um PPP, não... Como que a gente faz? Bom, a gente pode achar essas provas por similaridade. Então, tem algum processo de um funcionário que trabalhou numa função semelhante à sua, num período semelhante, e que tinha esse PPP? Às vezes tem um processo na justiça ali que a pessoa juntou esse documento e a gente consegue pegar e usar. Às vezes a gente tem que fazer uma perícia em uma empresa similar, de um cargo similar ao seu. Olha, acho que aquele caso do padeiro, né? Sim, padaria, fomos numa padaria que não era que ele trabalhou. Era uma padaria similar a dele. Porque, no caso de padaria, é câmara fria. Então, se o sujeito entra e sai de câmara fria o tempo todo, isso é periculosidade. E depois o forno. Quente, Então, a pessoa fica Frio sujeita a mudanças de temperatura o tempo todo. Isso dá direito a tanto a insalubridade quanto a conversão depois do tempo especial. Os casos de aposentadoria especial são tantos que a gente não vai conseguir falar hoje de todos eles. Mas a gente pode pensar, por exemplo, em todos os profissionais que trabalham na área da saúde, né? Porque tem alguns têm risco direto, né? Uhum. Que é o caso, por exemplo, de quem trabalha com raio-x, né? Ou sangue, cirurgias e tal. E outros que a própria exposição naquele ambiente já
Já dá o direito. Como aconteceu na pandemia, né? As Claro. pessoas que trabalhavam no ambiente tinham que estar ali, estavam em contato, muitos profissionais da saúde contraíram Covid e morreram, Uhum. né? Então, só que também, muitas vezes, não tem a documentação para fazer essa prova. Já saiu do trabalho há X período, né? E acaba ficando com esse sistema probatório todo dependente da perícia, né? Exatamente. Profissionais da saúde também, o que acontece a pessoa às vezes monta uma clínica e vai trabalhar numa clínica dela. E aí não faz esse estudo. Então, quando você trabalhou lá 10, 15 anos na sua clínica, você estava fazendo recolhimento previdenciário e estava exposto a gente. Era uma clínica, você tinha contato com o paciente, tinha exame, mas não tem essa documentação, porque você que montou a clínica, então você não estava preocupado com isso. Para a gente conseguir fazer isso depois que passou o tempo, é muito mais difícil. Dentista e médico, né? Dentista acontece bastante também. A pessoa não tem. E não é nem porque a empresa malvada não forneceu, não sei o que. Não, era Às vezes dele. é você mesmo que não você se tem preocupou. Uma prática ali, às vezes é 1, 2 médicos, dentistas juntos, mas não foi feito. E você podia, se aposentar muito antes. Imagina multiplicar por 1,4 todo o tempo que você teve essa clínica. Às vezes faz uma diferença enorme na hora de se aposentar cedo. No caso dos profissionais da saúde, às vezes a gente consegue fazer uma prova um pouco mais complexa, que leva tempo, e por isso que a gente tem que começar antes, né? De você bater seu tempo aí da aposentadoria, você já tem que começar a se preocupar uns 3, 4 anos antes disso. A gente consegue, por exemplo, pegar os prontuários. Então, o prontuário do dentista, ele fazia cirurgias, ele tinha máquina de raio-x. Então, ele não fez o LTCAT como deveria ter feito. Mas dá pra gente ver que tinha coleta de lixo especial. Então, a gente vai montando uma coxa de retalhos de pequenas provas que fazem compõem ali um documento geral que faz crer que a pessoa realmente tinha uma atividade especial depois de 95, principalmente. Então, quer dizer, não está perdido. A pessoa tem que ir atrás. A pessoa tem que fazer as demonstrações possíveis. E o que não der, através de perícia. Ah, mas o espaço fechou. O lugar onde eu trabalhava fechou. Nós vamos procurar um semelhante, como foi no caso da padaria, e vamos fazer a perícia nesse local. E tentar fazer uma prova de comparação, né? Lógico. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Quer dizer, idealmente, desde o começo, você está acompanhando essa situação. Né? Então tem um profissional ali, contrata um engenheiro de trabalho, contrata um previdenciarista, e vai fazendo ao longo da sua vida já planeja essa questão. Não deu. Bom, vamos fazer o que dá para fazer retroativamente, né? Então vamos olhar para trás, como que a gente prova que havia insalubridade e periculosidade aqui? Agora a empresa fechou. Sempre dá um jeito. A gente dá um jeito. Não é fácil, vai ficando cada vez mais difícil. Então, e já é uma coisa que já tem uma indisposição por parte tanto do INSS quanto na justiça de liberar de reconhecer essa atividade. Né? Uma coisa legal da gente falar também é que às vezes a pessoa já aposentou e está nos ouvindo, por exemplo. Essa pessoa que já está aposentada e, pomba, então acho que não juntou meus documentos eu tive insalubridade em tal período. Dá tempo de corrigir. Né? 10 anos depois da data do seu primeiro recebimento de benefício, você ainda pode estar corrigindo o teu... Fazer a revisão. Através de uma revisão, exatamente. Então, de repente, isso aí é o trabalho nosso de todo dia. Uma dos nossos carros-chefes são as revisões de aposentadoria especial. A gente vai localizar empresas, a gente vai produzir através das perícias, que cada vez estão mais fáceis de conseguir autorização para perícia no local. O judiciário tem colaborado demais com essas perícias. Então, a gente vai corrigir, e tem casos impressionantes lá no escritório, que de 3 mil, o benefício passa para 7. Exatamente. E é a importância também de fazer o trabalho da aposentadoria com um profissional que sabe o que está fazendo, né? Porque você, olha... Putz, me aposentei 5 anos atrás, mas eu acho que não foi considerada essa insalubridade, essa periculosidade. Eu acho que não multiplicaram o meu tempo.
Bom, vamos ver. Será que multiplicaram? Será que não multiplicaram? Se a gente olha para esse pedido administrativo, por exemplo, e tá lá a insalubridade, tem uma documentação ali que sugere que isso existe, a gente consegue retroagir a revisão à data do começo da aposentadoria. E aí tem que E você recebe a correção do último quinquênio inteiro, dos últimos 5 anos. Muito mais legal, né? Se não tá lá, porque o processo foi feito... Bom, você não informou o INSS que havia uma insalubridade, uma periculosidade, ele não tinha como saber quando ele concedeu o benefício. Então, a gente ainda vai fazer a revisão, ainda vai ter uma mudança grande de salário, provavelmente, só que provavelmente não vai retroagir até desde o começo da sua aposentadoria. Então, também a importância de fazer pedidos administrativos muito bem feitos. Sim. Porque as instituições não têm como saber da nossa vida, se tinha óleo, se tinha graxa, se tinha ruído, a não ser que a gente conte para ela, né? Lá no escritório a gente vê toda hora que a pessoa, ela mesma quer ir lá no INSS fazer o pedido, e eu acho que é isso que tem que acontecer mesmo. Vai lá e faz o teu pedido. Só que não é caro você pagar uma consulta para um previdenciarista, analisar se aquilo foi feito da forma certa. Mesmo que já concedeu o teu benefício. Você, através de um olhar de um matemático, né? Entender, eu tô recebendo o que eu tinha que receber mesmo? Beleza, então segue. Se não, já pede por revisão, nem vai interromper tua aposentadoria. Você continua recebendo. Lógico. Mas por via de revisão, faz o recálculo, né? Exatamente. É isso, pensamos em tudo aqui. Não dá para abordar nem 10% do que a gente tem que falar. A aposentadoria especial é muito loucura. Longo, muitos detalhes. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode fazer pergunta aí pra gente. A gente vai respondendo à medida do possível, tirando todas as dúvidas de vocês.